Fala aí, músico, violonista, guitarrista, baixista. Estamos aqui de novo, né? Mais um vídeo para você. Hoje nós vamos falar, né, sobre leitura. Vou falar sobre a partitura, só que eu vou falar sobre uma forma geral. Então eu não vou entrar em detalhes sobre rítmica, sobre notas, sobre linhas. Eu vou explicar para você hoje como ler uma partitura. Então, bem simples. Pegar uma partitura, você vai pegar a partitura e vai conseguir ler. Você vai conseguir entender o que está rolando na partitura, o que tem que fazer, para onde você vai ir. Então a aula de hoje vai ser leitura básica, os elementos da partitura. Então vamos lá. Então vamos começar aqui sobre uma breve introduçãozinha aqui, né? A importância da leitura. Qual a importância da leitura? Ela é importante para você ser melhor e mais livre como músico, né? Então, assim, ela vai te ajudar bastante. Se você for tocar em algum lugar diferente, com alguém, receber um convite, ou fazer uma gravação, a partitura ela é muito fundamental. Por quê? Quando você vai tocar, você tem a música escrita via partitura, você tem ali todos os detalhes da música, tudo. Você não vai precisar se preocupar com muita coisa, né? Então, assim, a partitura ela é muito importante, é por isso que ela é usada pelos profissionais, né? Então, e você não precisa ser profissional, tá? Para usar a partitura, mas hoje nós vamos aprender sobre como estar lendo uma partitura básica. Então a importância da partitura é essa. Você consegue tocar, a partitura é uma linguagem universal, então você consegue tocar com qualquer pessoa em qualquer lugar, bem tranquilo. A partitura e a cifra, qual que é a diferença das duas? A cifra, ela só vai te mostrar a notação de acordes. Eu vou colocar uma foto aqui de uma cifra, para vocês verem como que funciona. Então a cifra, ela vai te dar os acordes e a letra da música. E aí você não vai conseguir saber nada mais da música, além do que está sendo descrito ali. A partitura, que é isso aqui, ó, você vai ter todas as informações da música, todos os detalhes, ou o máximo possível de detalhes da música, né? Então você vai ter todas as coisas que você precisa para saber o que vai acontecer na música. Então você consegue já antecipar o que vai acontecer na música. Na cifra, eu consigo ver só o que está ali no momento, né? Então lá para frente, pro final, eu não vou conseguir antecipar até que chegue o momento. A não ser que você conheça a música e está usando a cifra só mesmo para acompanhar, mas na partitura você vai ter todos os detalhes que você precisa para estar tocando uma música. Os benefícios da leitura. Eu acho que não precisa nem falar muito, né? Que você consegue tocar, já falei um pouquinho lá atrás, você consegue tocar qualquer música, bem tranquilamente, você antecipa a música, né? Você consegue ver o que vai acontecer lá na frente. Você sabe o que vai acontecer, tudo que vai acontecer na música toda, você já sabe com a partitura. Você economiza tempo. Por que economiza tempo? Você não precisa tirar os detalhes da música, não precisa tirar 100% da música. É lógico que é importante tocar música, é importante você tirar a música junto com o áudio, né? Mas caso não dê, vou chegar, vou tocar, e chegar e toma a partitura. Você vai tocar daqui a 2 minutos, 5 minutos. E aí com a partitura você não precisa. Não tem essa necessidade de estar tirando a música, né? É lógico que sempre é bom. Mas a partitura ela te favorece nisso, né? Então não precisa, você ganha tempo. Você não vai ter que tirar, parar, ouvir, tirar tom, tirar tudo. Tranquilamente, na partitura você vai ter todos os detalhes da música. E você conhece a estrutura da música. Vou falar só de 3 benefícios aqui. E você conhece a estrutura da música toda. Então você vai saber o tempo, a velocidade, as dinâmicas. Você vai saber tudo o que acontece dentro da música com a partitura. E temos algumas desvantagens também na partitura, né? Não são só flores, né? Então, a pessoa se prende na partitura, não pode se prender à partitura, lembrando que você é músico. Então, músico, ele tem sempre preparado para tudo. Então, você vai precisar improvisar alguma vez ou outra, tocar uma coisa diferente. Então, não se prenda à partitura. Então, uma desvantagem é essa, ela torna o músico um pouquinho preguiçoso. O cara que acostuma só ler, não tira mais, vou esperar a partitura para tocar, ele fica preguiçoso. E ele tira um pouquinho, talvez, da criação do músico, né? Embora, quanto mais música você toca, mais música você estuda, melhor você fica e mais criativo você fica.
mas a partitura pode ser que ela tire um pouquinho do poder de criação do músico. Por quê? Se ele está acostumado a tocar só o que está lendo ali sempre, ele acaba ficando refém e acaba perdendo um pouquinho da criatividade. Embora, quanto mais você toca, mais criativo você fica. Então são esses aí, os benefícios, as desvantagens e um pouquinho da introdução sobre a partitura. Então vamos já aos elementos da partitura. Então o primeiro elemento que eu vou estar falando para você da partitura é a clave. Então primeiramente é a clave. Isso aqui, ó. A clave, ela vai te falar onde vai estar a nota base da pauta. A pauta são aquelas 5 linhas, isso aqui, ó. Essas 5 linhas, o nome dela é pauta. Então a clave ela vai simplesmente te indicar onde vai estar a nota base, onde vai começar basicamente a pauta, onde você vai começar a contar as notas. Nós temos 3 claves, a de Sol, a de Fá e a de Dó. Vamos deixar hoje padrão, que é a clave mais usada, vamos usar a de Sol como exemplo. Então vou usar essa clave aqui, clave de Sol. As outras duas, um dia eu vou fazer um vídeo sobre leitura, sobre teoria mesmo a fundo. Aí vamos falar sobre as 3 claves que nós temos na música. Segundo, nós vamos ter a armadura de clave. É isso aqui, ó. A armadura de clave, ela nada mais é que a notação que vai te indicar o tom da música. Então, para isso aí, você precisa saber um pouquinho de escala, um pouquinho de teoria musical, mas é bem tranquilo. Um dia também vai ter um vídeo sobre isso aí no canal. A armadura de clave, ela vai te identificar quais são as notas que você vai usar que terão acidentes na música. Por exemplo, na tonalidade de Lá maior. É exatamente isso aqui, ó. Você vai ver que nós temos 3 sustenidos. Então, o que eu estou indicando nessa armadura de clave? Que o tom é de Lá, primeiramente, e segundo que todo acorde não, toda nota que aparecer na pauta, na partitura, essas 3 notas que estão marcando aí na armadura de clave, elas vão ser sustenidas. Então nós vamos ter essas 3 notas, toda vez que você tiver o Fá, o Dó ou o Sol, elas serão sustenidas. Então isso aí vai servir para a música toda. Quando eu entrar em detalhes sobre isso nos próximos vídeos, nós vamos estudar sobre isso aí. Terceiro, nós temos a fórmula de compasso. Para que serve a fórmula de compasso? A fórmula de compasso é exatamente isso aqui, ó. Para que serve? Ela vai te indicar, no número de cima, ele vai te indicar qual é o tempo da música. Por exemplo, isso aqui, ó, 3/4. Vou indicar então, dentro de cada compasso, eu vou ter 4 tempos. Eu costumo deixar um pouquinho, falar para meus alunos, né? Vamos supor, né? Não exatamente não é isso, mas vamos supor que cada tempo é 1 segundo. Então, a cada batida no relógio vai ser um tempo. Então, 1, 2, 3, 4, mudou o compasso. 1, 2, 3, 4. Então vai ser exatamente isso. Esse número de cima indica isso. O número de baixo, ele vai te indicar a unidade de compasso. O que a unidade de compasso faz? Ela vai te indicar qual figura, das figuras musicais, vai ser a predominante dentro desse compasso aí. No caso de 4/4, a figura dominante vai ser essa aqui, ó. Semínima. Mas isso aí é um assunto para quando nós formos estudar partitura a fundo. Essa é só uma introdução para você pegar uma partitura e tocar. Você vai pegar uma partitura, não vai se perder mais. Vai tocar depois dessa aula. Vamos continuar. Próximo. Nós temos o compasso. O compasso é isso aqui, ó. Compasso. Para que o compasso serve? Ele serve para dividir as partes da música, né? Então seria como se a música fosse um bolo. Eu vou pegar e dividir em várias partes e essas partes todas formam a música, né? Então são partes da música. Eu vou estar dividindo. Os compassos servem exatamente para isso. Nós temos barras de compasso. Barra de compasso, eu vou falar um pouquinho. Barra de compasso é isso aqui, ó. A barra de compasso. Ela serve para dividir os compassos, exatamente para isso. No violão, na guitarra ou no baixo, costumo falar que seria como se fossem os trastes, né? Então você tem as divisões ali, cada barra de compasso. E aí as barras de compasso eu vou entrar mais a fundo sobre as barras também, já. Já não, vou primeira barra agora já. Nós vamos ter o retornelo. O retornelo é isso aqui, ó. Para que serve o retornelo? O retornelo, ele serve para indicar
que você vai repetir um trecho da música, como isso aqui, ó. Então, e vai repetir um trecho da música. Então você pega um trecho, vamos supor que tem 4 compassos. Eu vou pegar o primeiro compasso, o segundo, o terceiro e o quarto. Quando chegar no quarto compasso, eu volto pro primeiro. Então eu vou repetir esse trecho todo, retornando. Então sempre vai ser assim, ele abrir e ele vai fechar. Então sempre vai ser assim. Imagine que você vai ler um texto e eu te falo assim, ó. No texto que você vai ler agora, vai ter algumas frases entre parênteses. E toda frase que tiver entre parênteses, você vai repetir essa frase 2 vezes. Então você lê o texto lá, chegou, opa, entre parênteses. Você lê a frase, volta, lê a frase de novo e continua lendo o texto. O retornelo é exatamente isso. Ele repete um trecho selecionado da música. Então você vai ter um trecho que você vai de um trecho a outro, volta de novo no começo e vai até quando você chega no segundo retornelo, você continua a música normalmente. A não ser que eu coloque uma notação em cima, tipo assim, ó, indicando que você vai repetir aquele trecho mais de uma vez. Mas isso aí também já é uma anotação que eu vou falar mais para frente. E nós vamos ter as chaves também, né? Então, as chaves, o que as chaves são? As chaves, elas vão te indicar que você vai tocar um trecho da música. Então, eu vou ter o retornelo. E no retornelo, por exemplo, eu vou ter a chave, que vai estar, a chave é isso aqui, ó. O que ela faz? Ela vai te indicando casa 1 e casa 2, exatamente isso. Então, por exemplo, eu toquei um trecho da música, teve o primeiro retornelo aqui, segui, cheguei aqui no segundo, voltei pro primeiro. Geralmente, nesse último compasso aqui, eu vou ter essa anotação aqui, ó, casa 1. Então, significa o quê? Eu vou tocar a primeira vez essa casa, vou voltar de novo lá no começo, vou chegar aqui, ó. Quando chegar aqui, ao invés de eu tocar casa 1, eu vou e pulo para casa 2. Então a chave ela vai te indicar exatamente isso. Então vai ser um trecho que eu vou tocar um compasso e ao invés de eu tocar nesse último compasso o acorde, vamos por exemplo, dó, eu vou tocar os outros 3 compassos, as notas que eu estiver indicando aqui mesmo, na partitura. Só que esse quarto compasso, eu tocaria uma nota diferente que eu toco na primeira vez. Então, nesse caso, eu usaria essa anotação. Então, eu usaria essa casa para colocar casa 1. Então, eu vou tocar 4 compassos. Vamos supor que tem dó, ré, mi e fá. Então, esses aqui são os compassos. Primeiro compasso, dó, ré, mi e fá. Eu voltei para o primeiro compasso, retornelo. Aí dó, ré, mi. Vamos supor que nesse quarto compasso, segunda vez, eu vou tocar um sol. Então, eu coloco aqui a casa 1. E aqui eu teria a casa 2. Então tocaria dó, ré, mi, fá. Retornelo, dó, ré, mi, pulei, sol aqui. Então a chave ela vai servir exatamente para isso. Então você vai encontrar bastante isso nas músicas. Chaves são símbolos, né, que nós usamos para a partitura, como por exemplo esse aqui, ó, signo. Esse símbolo, o nome dele é signo. Nós falamos S, né? Então nós usamos ele S, chamamos de S. Quando está escrito S do S, geralmente, vai ser isso que vai aparecer aqui para você. O que ele significa? Você vai usar ele para tocar de um trecho a outro. Então, por exemplo, eu comecei aqui, a música está aqui, ó. Primeiro compasso, eu toquei ela até aqui, 5 compassos. Eu tenho um retornelo, vou voltar para o primeiro compasso. Aí aqui no quinto eu vou escrever assim, ó, do S ao coda. Então, chegar aqui, quando chegar aqui eu volto para o S. Onde tiver o S, é o signo, eu vou voltar a tocar. Isso é bem simples, bem rápido, né? Isso aí quando vocês pegarem a partitura para ler vai ficar muito fácil de entender. O coda, junto com o símbolo, geralmente vem um coda, né? O coda é isso aqui, ó. Então geralmente você vai ter a marcação na partitura, a indicação do S ao coda. Então o S é o signo, né? Então você chegou no S, você vai voltar. Você chegou num certo trecho, na verdade, você vai ter que voltar onde está o S. Você vai procurar o S, lógico, você vai dar uma olhadinha na partitura antes. Você vai achar o S. Então, chegou um trecho aqui, opa, voltei pro S. Voltar pro S. Chegou no S, você pula pro coda. O coda é isso aqui, ó, como já falei. Então, o coda, ele serve para você, seria como se fosse atalhos, né? Então, eu vou pular um trecho da música e vou para outro, como se fosse um elevador, vai. Vamos supor que é um elevador. Você entra no primeiro andar,
e sai no quinto, no oitavo, no 13º. Então, o coda juntamente com o símbolo, ele vai ser mais ou menos isso. Eu entro em uma casa e pulo para outra, sem precisar passar pelo percurso todo, propriamente dito, tocando, né? E aí nós teremos dinâmicas. Então, dinâmicas, eu vou falar de algumas dinâmicas. Tem essa aqui, ó, crescendo e diminuindo. Ela significa o quê? Que a música ela vai crescer. Então, assim, ela vai dar uma crescida, vai ficar um pouquinho mais forte. O diminuir, ela vai cair, a dinâmica dela vai ficar um pouquinho mais fraca, vai ficar mais leve, né? Então, essas são as dinâmicas principais que eu vou estar falando agora, mas tem outras, mas pegando a partitura, você vai conseguir se familiarizar e vai pegando as outras coisas com o tempo. A repetição, né, já temos o símbolo de repetição, que é isso aqui, ó. Esse é o símbolo de repetição. O que o símbolo de repetição faz? O símbolo de repetição, ele repete o compasso anterior. Ao contrário do retornelo, o retornelo eu repito um trecho inteiro, né? Pego um trecho de um trecho a outro, volto e repito de novo esse trecho. O sinal de repetição, ele repete o compasso anterior só. Então eu vou pegar o último compasso. Se o último compasso, por exemplo, eu tenho um dó, um compasso, mais 3 compassos eu vou ter dó, vou fazer o quê? Em vez de escrever dó no compasso, dó no segundo compasso, dó no terceiro compasso, eu coloco o dó no primeiro compasso. No segundo compasso e no terceiro compasso, eu coloco esse sinal de repetição. Então, ele significa que você vai repetir o compasso anterior. Então, tudo que aconteceu no compasso anterior, você vai fazer no próximo compasso. Se eu tiver uma frase, por exemplo, eu tenho 5 notas dentro do compasso anterior, e eu vou pegar e coloco no próximo compasso, vai ser a mesma frase, as mesmas 5 notas, eu faço o quê? Ao invés de eu escrever de novo as 5 notas, eu coloco esse sinal de repetição e ele vai te dizer automaticamente que você vai tocar tudo o que aconteceu no compasso anterior, você toca nesse próximo compasso aí. E nós temos algumas notações também. Então, notações nós temos algumas. Não, por exemplo, as mais usadas temos isso aqui, ó. Parte A, parte B e parte C. O que essas notações significam? Parte A. A parte A significa que é a parte A da música. A parte A da música é a primeira estrofe. A parte B geralmente é o coro. E a parte C seria uma segunda estrofe. Poderíamos ter parte D, parte E, parte F, até onde for tendo estrofes da música, né? Então, por exemplo, aquela música é Com Grande És Tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. Então, essa é a parte A. Então, minha alma canta-te, Senhor. Essa é a parte B, que é o coro. Aí depois tem uma outra parte. Aí seria a parte C. Aí volta pro coro de novo. Então, minha alma canta-te, Senhor. É a parte B, que é o coro. E aí vai ter mais uma parte, aí seria a parte D. E assim vai seguindo, né? Então, só para deixar bem claro, essa é uma anotação. Outra anotação é intro. Quando a gente coloca só escrito intro no começo da música, essa é um pouquinho mais fácil de entender. Ela significa que é a introdução da música. Então, você sabe que ela é a introdução da música. Temos algumas notações, por exemplo, tutti. O que significa tutti? Lembrando que a partitura, a estrutura dela toda é em italiano. Então, assim, é padronizado, tá? Então, tutti significa todos em italiano. Então, quando tem escrito tutti no compasso, significa que todos tocam a mesma coisa. Outra, poderia colocar escrito em cima da partitura solo de guitarra. Solo de guitarra, solo de guitarra, solo de violão. Então, eu estou indicando que naquele compasso, ou a partir daquele compasso, você vai ter um solo de guitarra. Posso escrever, por exemplo, tribal. Escrito. Tribal, para quem não sabe, é quando a bateria toca só os tons. Então, indico que naquele trecho, ou a partir daquele trecho, vai ser um tribal de bateria. Eu vou escrever cordas, solo de cordas, e aí, essa é bem intuitivo, né? Então, essas notações aí são bem intuitivas, você vai ver a partitura, e você vai entender bem rapidinho. E aí, para finalizar, nós temos a barra dupla, né? O compasso final. Então, esse aqui, ó. Ele indica o final da música. Temos essa barra aqui, na verdade, essa barra dupla de compasso, ele indica o final da música. Quando acaba a música, esse é até uma dica. Às vezes você pega uma partitura e não sabe quantas folhas tem. Então pega a folha, olha no último compasso. Se tiver essa barra dupla aqui, significa que acabou a música. Então você vai ficar um pouquinho mais tranquilo, mais familiarizado. Falando dessa barra dupla, tem essa barra dupla aqui também, ó. Essa barra dupla,
ela significa mudança de intenção na música. Então, por exemplo, estou tocando um trecho da música, vamos supor que o trecho é bem suave, e aí o próximo trecho, a partir do próximo compasso, vai ser um pouquinho mais forte, ou mais rápido, que seja. Então eu vou colocar essa barra aqui dupla, ela indica a mudança de intensidade na música, tá? Então, você encontrar essa barra dupla de compasso é diferente da outra, que é barra final. E aí, para finalizar, nós vamos ter a fermata. A fermata é isso aqui, ó. A fermata, o que ela significa? Ela é usada para estender o final da música. Não só o final. Poderia colocar, por exemplo, a fermata no meio da música. Quando tem aquele acorde, sabe que você toca um acorde e segura ele e não tem tempo determinado? Então seria um compasso livre, vamos se dizer assim. Então a fermata, sempre que acaba a música, ou não, né? A música pode acabar seca. Se a música acabar, quando acaba a música e continua soando, a bateria continua, não tem final, basicamente, então a fermata ela faz isso. Então se você achar uma fermata, geralmente ela vai estar bem no último compasso, no último acorde, ela vai estar sendo indicando que você vai tocar o último acorde, vamos supor que o último acorde é um dó, e fica lá até, dependendo de quem estiver cantando, decidir, ou a banda mesmo decidir, e não vai ter fim, entre aspas, né? Lógico que vai ter fim. Mas é um compasso livre. Então, se eu estiver no meio da música, então saiba, se você achar uma fermata no meio da música, você vai tocar o acorde e pode segurar ele, o tempo que for necessário aí, vai depender de quem estiver cantando ou do que foi combinado com a banda. A da fermata geralmente vai estar no último compasso. Então, acho que é isso aí. Com essa aula, você vai conseguir ler uma partitura bem tranquilamente. Sugestão: pega uma partitura, qualquer coisa me procura aqui, eu mando para você uma partitura, para você praticar. Se não, é bem fácil, procura na internet e você vai ter uma partitura para praticar. Eu não posso tocar música aqui porque já sabe, né? O YouTube, infelizmente, eu não posso estar tocando música para mostrar na prática. Mas com essa aula aqui, volta, o que for necessário, anota. Se precisar, pode me procurar nas redes sociais, do Inácio Guitar, qualquer uma. E eu posso mandar uma partitura para você ou te mandar a apostila sobre isso que eu estou falando. E aí você vai ter tudo por escrito. Só me procurar nas redes sociais, do Inácio Guitar. E é isso aí. Então, valeu quem viu até aqui. Manda para o seu amigo essa aula. Essa aula é muito importante. Tenta padronizar na sua igreja, todo mundo lê partitura. Por quê? Um benefício da partitura que eu não falei lá na frente. A partitura padroniza. Então, todo mundo vai tocar a mesma coisa. Então, não vai ter, eu tirei uma versão, eu tirei outra versão. Então, com a partitura, todo mundo vai tocar a mesma coisa. Então, assim, manda para o seu amigo, manda para a banda, para o líder da banda. Pega todo mundo, vamos pegar essa aula aqui, pede a apostila para mim que eu vou mandar para você de graça, não vou cobrar nada, só mandar para mim. E você vai ter uma melhoria significativa, né? Você vai ter uma melhoria na banda. Então você vai perceber que com a partitura, que não é um bicho de 7 cabeças, vai ser muito mais fácil. Pega uma partitura, 2, 3 músicas, pega uma partitura, pega a música e acompanha o áudio junto com a partitura. Você vai ver que não é difícil, não é nem um pouquinho difícil. A parte rítmica eu não falei, vou fazer uma aula sobre isso, mas aí você vai perceber que não tem como não tocar com partitura. Então, como eu já disse, compartilha aí, ajuda o canal a crescer, compartilha para quem precisa, manda pro pessoal, todo mundo assistindo essa aula, todo mundo começando a ler a partitura, e seria muito importante, muito interessante você também comentar aqui, comenta o que faltou, se faltou alguma coisa, o que você acha que precisa falar dentro desse assunto, qual é a sua dificuldade em relação à partitura, você já lê partitura? Qual a sua experiência com a leitura? Vamos comentar, vamos fazer um debate aqui nos comentários. Vamos falar sobre a partitura. O que é legal, o que não é legal, o que você gosta, o que você não gosta. Se você conseguiu ler uma partitura com essa aula, comenta aqui também, que vai ser muito importante para eu saber que o conteúdo está sendo importante e relevante para a vida de vocês. Então, valeu mais uma vez. Se inscreva no canal. Ative o sininho aí que tem muita aula boa para vir, tem muita coisa boa para vir. Deixe sugestão de tema sobre o que você quer que eu fale. Eu vou estar falando aqui no canal.
Então, valeu, obrigado aí e até a próxima dica do Edu.